Oi, gente! Voltamos trazendo outro tema para o nosso canal. O tema de hoje vai ser 4 assuntos. O primeiro assunto diz assim: o olho nunca esquece o que o coração já viu. O segundo assunto diz assim: um ponto de vista muda a vista toda. O terceiro assunto diz assim: como você lida com pensamentos diferentes? E o quarto assunto diz assim: como equilibrar a sinceridade com a sensibilidade? Hoje nós vamos trazer um tema que conecta esses 4 assuntos. Antes de iniciarmos o nosso tema, eu lhe peço que, se não for inscrito ou inscrita, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like e deixe seus comentários. E, se possível, compartilhe nossos vídeos. E vamos para o tema de hoje. O olho nunca esquece o que o coração já viu. Inicialmente, pensamos: o coração já viu. E o coração tem olho porque o coração já viu. O olho nunca esquece o que o coração já viu. Detalhamos o nosso tema de hoje nesses 4 assuntos, porque hoje nós iremos focar o ser. Quando tratamos do ser, estamos tratando da unidade. Se nós, mesmo sabendo que temos muitos órgãos para chegarmos à nossa composição, a composição do nosso ser, ainda assim, todos esses órgãos estão conectados ao nosso ser. Então, o que o olho vê, o ser está vendo. O que o coração sente através da visão, através do que está vendo. Então, dizer o que o coração já viu, o coração já viu através do que sentiu. No momento que o olho estar olhando, o coração estar sentindo. E o ser estar olhando e sentindo ao mesmo tempo. O olho nunca esquece o que o coração já viu. Todas as vezes que olharmos com o coração, ou seja, todas as vezes que o coração enviar mensagens para o cérebro, informando do que está sentindo, através do sentido visão, todas essas vezes o olho está enxergando. O olho enxerga e o coração sente. A partir desse momento, quando falarmos o coração já viu, podemos traduzir ou interpretar como o coração sentiu. Todas as vezes que o olhar muda também o que o coração sente. Sempre que olharmos com o olhar da empatia, o coração ele estará empático. Sempre que olharmos com o olhar da fraternidade, o coração estará inclinado a esse olhar. Então, o olho nunca esquece o que o coração já viu. A partir do momento que o coração manda mensagens para o cérebro, informando o que está sentindo, o olho ele nunca esquece
o que o coração já viu. A partir do momento que o coração está enviando mensagens para o cérebro, nesse compartimento chamado mente, aí reside o nosso ser. O nosso ser nunca esquece o que o coração já viu. O olho nunca esquece o que o coração já viu. Estamos conectados em unidade ao nosso ser. O nosso coração, o nosso cérebro está conectado ao nosso ser. Por isso, em nossa comunicação comum, prática, costumamos falarmos ele é, ou então ela é alguma coisa. Quando nos dirigirmos falando ele é ou ela é alguma coisa, estamos nos referindo ao ser dele e ao ser dela. Ele é, ela é. São dois seres, logo com visão diferente. Cada ser sente de uma maneira. Cada coração desses seres sentem de uma maneira. E o olhar dessas pessoas comunicam ao coração dessas pessoas. E o olhar, o olho dessas pessoas nunca esquece o que o coração já viu. O segundo assunto do nosso tema de hoje diz assim: um ponto de vista muda a vista toda. Estamos no segundo assunto e estamos conectando o segundo assunto ao primeiro. No primeiro assunto, falamos do ser. Dissemos, o olho nunca esquece o que o coração já viu. No segundo assunto, onde estamos, diz assim: um ponto de vista muda a vista toda. O coração está conectado ao cérebro. O olho está conectado ao cérebro. Um ponto de vista muda a vista toda. A partir do momento que o olhar de uma pessoa descreve o sentimento dessa pessoa, logo seus sentimentos estarão voltados à sua experiência de vida, à sua vivência, todos os ambientes por onde passou e que se conectou. Essa experiência, ela é única, porque chamamos de individualidade essa característica da pessoa, porque a pessoa é uma pessoa única. A pessoa sendo uma pessoa única, ela não terá os mesmos conhecimentos, as mesmas experiências que um outro ser terá. Se estamos falando de dois seres, ele e ela, nós estamos falando de seres diferentes, porque são seres que têm uma personalidade própria, porque tratamos da individualidade desses seres. Então, um ponto de vista muda a vista toda. Se colocarmos um terceiro ser para se comunicar com esses dois outros seres, essa visão do novo ser será e estará sendo única. Então, um ponto de vista muda a vista toda. Cada um desses três seres tiveram uma jornada distinta. Cada um desses três seres
tiveram uma educação familiar distinta, porque seus pais e suas mães também são seres distintos. E nessa distinção, de distinção em distinção, aumenta a identidade do ser, aumenta a individualidade do ser, aumenta a separação do ponto de vista de cada um desses três seres. Um ponto de vista muda a vista toda. O olho nunca esquece o que o coração já viu. Estamos no segundo assunto dos 4 temas de hoje e estamos buscando uma conexão mais profunda entre um assunto e outro. Portanto, o olho nunca esquece o que o coração já viu. Um ponto de vista muda a vista toda. O terceiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: como você lida com pensamentos diferentes? Esse terceiro assunto inicia um campo magnético, um magnetismo que existe entre seres que, apesar de cada ser único, apesar da individualidade, apesar da identidade de cada um desses 3 seres, existe um magnetismo que conecta esses 3 seres quando estão trocando informações. Por se tratarem de seres humanos, então trazemos a identidade chamada humanidade. O que há em comum nesses 3 seres, uma das coisas que há em comum entre esses 3 seres é a humanidade. Logo, nós temos um magnetismo entre esses 3 seres, entre essas 3 identidades, entre essas 3 individualidades, nós temos um magnetismo que torna esses 3 seres juntos, que torna esses 3 seres conectados entre si. O que conecta esses 3 seres se chama humanidade. Esses 3 seres, quando passados pelo processo humanizatório, e agora nós estamos falando de uma identidade que une esses 3 seres, que conecta esses 3 seres. Apesar de haver 3 identidades, 3 individualidades, apesar de ser cada um desses único, existe uma unidade chamada humanidade que está nesses 3 seres, que conecta esses 3 seres. Como você lida com pensamentos diferentes? A humanidade que consta nesses 3 seres é aquilo de em comum que nós estamos tratando neste momento. O que há de comum nesses 3 seres é o processo humanizatório. São 3 seres humanizados. Então, nós temos 3 pontos de vistas diferentes e que um ponto de vista muda a vista toda. É o segundo assunto do nosso tema de hoje. Se um ponto de vista muda a vista toda, então nós temos 3 seres únicos que têm pontos de vistas diferentes. Logo, nós temos toda modificação, toda mudança da vista para cada um desses 3 seres. E
ainda sendo seres únicos, uma coisa que une os três é o processo humanizatório. Então, esse terceiro assunto, como você lida com pensamentos diferentes, é um alerta para que todos nós, antes de agirmos, antes de dispararmos nossa própria atitude, estejamos no nosso campo mental analisando esses processos que existem e que coexistem neste planeta, neste modo de vida, neste universo. Se nós tratamos o nosso ponto de vista, que muda a vista toda, como sendo visão verdadeira, visão autêntica, visão original, visão que deveria ser única, precisamos lembrarmos que nossa visão, ela não é própria da unidade, mas ela é própria de nós mesmos. Buscamos o que é próprio da unidade, porque nós temos 3 pessoas e essas 3 pessoas estão formando uma unidade através daquilo que une as 3, o processo humanizatório que nós já falamos. Então, apesar de caminharmos numa mesma direção, aquilo que uma dessas pessoas sente não é a mesma coisa que a outra e que a outra sentem. A maneira como sentem, a forma como sentem, porque o que sentem buscam de um processo de individualidade construído em suas trajetórias de vida e por onde passaram e por onde foram educados. A educação própria do ser humano é aquela que une a todos, mas a educação própria da pessoa é aquela que une a sua família. Cada uma dessas 3 pessoas tem famílias e a união de cada uma dessas 3 pessoas é voltada à educação familiar. Temos aí 3 seres, 3 identidades, 3 personalidades e nós temos aí aquilo que conecta esses 3 seres, que se chama processo humanizatório. O quarto e último assunto do nosso tema de hoje diz assim: como equilibrar a sinceridade com a sensibilidade? Cada um desses 3 seres, eles têm sensibilidade. Cada um desses 3 seres, sinceridade. Como equilibrar a sinceridade com a sensibilidade? Utilizar a sinceridade, utilizamos porque construímos em nossa jornada própria de identidade a nossa verdade. O que é verdade para um poderá não ser para outro. O que é originalidade para um poderá não ser para o outro. Então, a sinceridade precisa encontrar o equilíbrio dentro da sensibilidade, porque a comunicação só será efetiva se houver unidade também de sensibilidade. Equilíbrio, sinceridade, sensibilidade. A sensibilidade é a parte que considera os propósitos e os projetos da individualidade. A sensibilidade considera que cada ser é único e que cada ser possui sua própria identidade. Então, a sensibilidade está em evidência dentro dessas
qualificações. E a sinceridade que possa exigir de uma dessas pessoas a conversa que eleva o diálogo para um campo que falta em algum desses seres, essa sinceridade ela poderá ser trabalhada do ponto de vista de que um ponto de vista muda a vista toda. Dentro desse assunto, nós temos uma orientação de que o nosso ponto de vista muda toda a nossa vista. Logo, o outro ser e os outros seres têm um ponto de vista que muda sua vista toda. 3 seres, 3 vistas diferentes. Uma coisa que une os 3 seres: humanidade, processo humanizatório. Uma coisa que desconecta esses seres: a individualidade, a identidade, a unicidade. Hoje nós falamos sobre os assuntos fundamentais que estabelecem todos os equilíbrios dentro da formação do indivíduo. Se o indivíduo considerar a sua formação como sendo única, verdade, não haverá nada que conecte esse indivíduo a outro ser ou a outros seres. Mas, se o indivíduo considerar que um ponto de vista muda a vista toda, então considera que cada ser é único e que cada ser irá processar qualquer assunto dentro de sua própria experiência de vida. Se a vida de cada pessoa o remete dentro dessa substância que denota unicidade dentro daquilo que os conectam, então toda a sua conexão será fluida, porque dentro dessa possibilidade os seres se conectam. E se for ao contrário, não haverá conexão, não haverá comunicação. Haverá sim uma separação entre identidades e entre unicidade. Cada um deve considerar o ponto de vista como a mudança de toda a vista, para que possam se conectar dentro de um diálogo efetivo, construtivo, dinâmico, coeso, transformador para o sucesso dessa comunicação. Muito obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Obrigado se você deixar seu like, obrigado se você se inscrever em nosso canal e obrigado se deixar seu comentário. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.